tudo bem? Wallace Carvalho aqui, e o assunto de hoje, trabalho autônomo. Pasmem, muitas pessoas, às vezes quando eu estou conversando ou quando eu vou entrevistar, eu pergunto, mas você trabalha com o quê? A maioria me responde, eu trabalho como autônomo. Oi? Autônomo não é uma profissão. Para você ser autônomo, você precisa exercer alguma profissão. Então você pode ser vendedor autônomo, terapeuta autônomo, um advogado autônomo. Mas você precisa ter uma profissão e desempenhar ela de maneira autônoma. O trabalho autônomo é somente uma forma de que você desempenhe o seu trabalho. Um exemplo prático. Você é vendedor e desempenha essa função de vendas de maneira autônoma, vendendo cosméticos. Então você tem lá todo o seu aparato de vendas, só que você desempenha isso sem vínculo nenhum com nenhuma empresa. Você não está vinculado contratualmente com nenhuma empresa por força de CLT, ou contrato temporário, ou um estagiário. Você não tem um trabalho avulso, você trabalha e desempenha suas funções de maneira autônoma. Os benefícios de ser um trabalhador autônomo é que você pode fazer os seus horários, os seus dias de trabalho, as formas que você vai trabalhar e principalmente as remunerações geralmente são maiores. As empresas não têm custos com o seu trabalho, então ela pode pagar um pouco mais pelo trabalho prestado. Então não confunda trabalhador autônomo com MEI, com trabalhador temporário, com estagiário, com trabalhador avulso ou com trabalhador sobre força de algum contrato. O trabalhador autônomo ele tem autonomia de todo o seu trabalho e de todas as formas que ele vai desempenhar esse trabalho, sem ter nenhuma obrigatoriedade com aquela empresa ou com aquele serviço que ele está prestando. O trabalhador autônomo ele está incluído no artigo da reforma CLT, no artigo 442D. O trabalhador autônomo, além dele ter alguns papéis fundamentais ali nas funções que ele exerce, ele tem sim, para ser um trabalhador regular ou regulamentado, ali naquele exercício, ele precisa pagar algumas taxas e valores, como impostos, INSS, imposto de renda, o ISS, que é o imposto das prefeituras, e aí varia, as prefeituras algumas cobram, outras são isentos, mas você precisa desse cartãozinho para comprovar que você é um trabalhador, que você exerce a sua função de maneira autônoma. O que acontece hoje no Brasil é que muita gente é autônomo, mas desempenha o papel de maneira realmente autônoma, ou seja, você realmente é qualificado, está adequado para aquela função, mesmo você estando adequado para exercer ela. Mas qual vantagem eu tenho então de ser autônomo aqui hoje no Brasil? Na minha opinião, muita gente ainda não tem aquele preparo para desempenhar a função autônoma. Por quê? O trabalhador autônomo, ele trabalha. Digamos que um vendedor, ele vende produtos de telecomunicações. Se ele fosse registrado naquela empresa, ele trabalharia no mínimo 6 horas por dia, 6 dias por semana. Então ele ganharia um salário mínimo e ainda a oportunidade de estar ganhando comissões, depende da empresa que ele está inserido ali, a nível CLT, então ele está registrado. Além disso, todo mês ele tem lá já os descontos do INSS, então ele está contribuindo para uma aposentadoria futura. Ele também tem o fundo de garantia, que é para quando ele desvincular dessa empresa, por motivo de contrato, a empresa vai demitir, ele tem lá seu fundo de garantia, 40%, sobre todo aquele valor que a empresa foi depositando todos os meses, além de ser coberto também muitas vezes pelo seguro-desemprego. O autônomo, muitas vezes, eu particularmente, conheço a minha tia, que ela tinha uma mini facção e todos os meses ela pagava, apesar de ser isento, ela fazia questão de sempre estar em dia com o INSS e o imposto de renda. Mas quais vantagens eu tenho de ser um trabalhador autônomo aqui no Brasil? Então, na minha opinião, o brasileiro ainda não está preparado para exercer suas funções de maneira autônoma. Por quê? Enquanto o trabalhador CLT já tem lá os seus descontos mensais de INSS ou de outras coisas, o trabalhador autônomo precisa exercer essas funções mensalmente, pagando seu imposto de renda, o seu INSS. O trabalhador autônomo não está à mercê dos seus deveres básicos perante um trabalhador CLT. Dos impostos mais simples, o trabalhador autônomo ele tem que pagar anualmente, né, o imposto de renda, é por volta de 27,5%, e o INSS ao mês, que está em torno de 11%.
Então, o que é um trabalhador autônomo em si? O trabalhador autônomo ele pode exercer diversas funções, como diarista, dentista, eletricista, médico, ortopedista, advogado, pintor. Então, várias funções você vai poder desempenhar de maneira autônoma. E o conselho que eu dou é: trabalhe de maneira autônoma como se você fosse realmente o dono do seu negócio. Porque o dono de uma empresa não vai querer falir aquela empresa. Também não vai querer ficar no vermelho sempre, né? Não tem um lucro. Não é uma instituição de caridade que você está montando. Ou pode ser. Então, o ideal é pegar a base da profissão, saber como ela é exercida geralmente naquele meio ali e fazer disso um espelho. Vamos para um exemplo? Vamos dar um exemplo rápido? Um exemplo prático, até já falado aqui no vídeo, um vendedor. Um vendedor de telemarketing, ele trabalha 6 horas por dia, 6 vezes na semana. Então, eu como vendedor autônomo, eu vou tentar trabalhar no mínimo esse horário para me chegar no fim do mês e ter um retorno melhor ou igual um vendedor CLT. Lembrando que eu vou ter que pagar algumas taxas. Então, eu preciso realmente fazer um pouco mais e por isso o vendedor autônomo ele recebe um pouco mais nas funções que ele desempenha de maneira autônoma. Então, com esse valor um pouco a mais, você já sabe que uma parte ali é para o seu INSS, você vai fazer as suas deduções sempre para você ter lá o seu imposto de renda certinho e tentar seguir com as suas metas em dia. Você trabalha com cosmético, você vai fazer uma meta. Qual que é o seu salário por mês? O que te atende naquele final de mês? R$2.000 te atende? O que você precisa vender em 30 dias para fazer R$2.000? Você vai trabalhar 30 dias? Então você vai ter que tirar pelo menos os domingos. Vamos colocar uma média, 23 dias no mês. Você tem 23 dias para fazer R$2.000. O que você tem que fazer por dia? Aí sim você vai chegar numa conta boa que vai fechar. Lembrando que desses R$2.000, você já vai ter que pelo menos tirar o seu INSS. Então se você já vai ter que pagar o INSS e você quer ter 2.000 livre, você faz um pouquinho a mais, já sabendo que aquele pouquinho a mais é para os seus impostos que você vai ter aí ao longo do mês, ao longo do ano. Isso sim é um trabalho autônomo. Você só não tem vínculo com nenhuma empresa, você trabalha de forma que você acha legal, dos horários que você acha legal, mas você tem a preocupação de exercer aquilo de uma maneira que vai te trazer um retorno, senão não adianta. Por isso, muitos trabalhadores autônomos migram para um CLT, buscam um trabalho temporário ou mesmo tentam parar de exercer as funções de maneiras autônomas, porque não conseguiu realmente ganhos, porque você achou que trabalhador autônomo não trabalha. E essa não é a realidade. A menos que você ganhe algum benefício do governo ou algum outro benefício, tenha uma herança, uma mesada, e você realmente não precisa trabalhar. Tirando isso, para você ser trabalhador autônomo, você precisa sim exercer sua função de uma maneira justa e honesta, para que você consiga ganhar igual ou mais o trabalhador registrado ou com algum vínculo direto. Vale a pena ser trabalhador autônomo? Esse foi o primeiro vídeo sobre trabalhador autônomo. Lembrando que a opinião de todos conta. Na quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre trabalhador autônomo. Então, se tiver sugestões para tema ou quiser participar também das ligações, entre em contato com a gente, que sua opinião vai ser muito bem-vinda para a gente continuar desenvolvendo mais temas e tendo também mais opiniões. Às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Não se esqueça de se inscrever, curte e compartilha. Até!